Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos orar para iniciarmos. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome, por Tua fidelidade, porque é o Senhor quem nos conduz em perfeita paz e nos auxilia, nos ajuda, nos firma, nos alicerça em Ti, porque de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas, Senhor Jesus Cristo. Yud He Vav He, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da verdadeira Jerusalém, a Jerusalém celestial, o nosso Rei, o nosso Pai, nosso Abba, o conselheiro, nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso advogado, o nosso juiz também, juiz de todo o universo, é o nosso Pai, justo, com um amor perfeitamente estabelecido na justiça, porque a justiça é a base do Teu trono. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, verdadeiramente bom. Obrigado, Pai, por Tua palavra viva e eficaz, que não volta vazia, mas nos sacia, que o Senhor já preparou, que o Senhor já sabe exatamente o que tem para tratar com cada um de nós. Amém, Jesus. Efetuando em cada um querer e realizar de acordo com a Tua boa vontade que opera em nós. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito em nós, Cristo em nós, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. De cada um de nós que declaramos que Jesus Cristo é o meu Senhor, que somos filhos de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sermos enganados. Obrigado porque podemos reconhecer a voz do verdadeiro pastor, a Tua voz, Tu que nos guia em Tua palavra, a verdade, e nos consola, nos exorta, nos ensina, nos edifica. Obrigado, Abba. Obrigado pela comunhão em espírito e em verdade. Amém. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, louvamos o Teu nome por mais esta semana e por cada um dos nossos irmãos e irmãs que se achegarão para receberem daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós e através de nós, para a glória do Teu nome, e também nós recebendo de Ti mais e mais. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Palavra. 2 Pedro, capítulo 1. Oh, glória. Eu tô pensando em cobrir aqui o segunda epístola de Pedro. É uma epístola bem interessante. Capítulo 2 vai ser um desafio, né? A gente provavelmente vai dividir em 2, mas vamos lá. Vamos com aquilo que o Senhor nos tem dado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmão Laércio. Abba Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade. Te agradecemos as Tuas dádivas preciosas. Te agradecemos, Senhor, a Tua disposição, a Tua infinita bondade. Te agradecemos pelas palavras, os logos, a rema. O Senhor sabe que cada um de nós precisamos. Pai, que seja conforme, Deus, o Teu querer, que é bom, perfeito, agradável. Venha conceder a cada um, Pai, aquilo que eles conseguem receber, para que possa andar de acordo com aquilo que já tem, e para que seja lhe acrescentado. Pois aquele que muito pegou não sobrou, e aquele que pouco pegou nada lhe faltou. Que assim seja, Pai, com o Teu alimento fresco, genuíno, da Tua palavra, para que Teus filhos sejam verdadeiramente ensinados por Ti, porque isso é que o Senhor deseja. Filhos que serão ensinados pelo
próprio Pai, o Espírito, para que haja verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que não a usam para libertinagem, mas para bom proveito daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que haja sempre luz, a nossa candeia esteja cada vez mais forte, estejamos cada vez mais alicerçados no pleno conhecimento até que Ele seja completo em nós. Amém. Oh Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos conceder nessa noite, Pai, nesse momento, as palavras certas, para que cada um venha, Pai, reter aquilo que lhe seja propício, necessário. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, gente, se for da vontade do nosso Pai, vamos começar hoje, não é? A segunda epístola, a segunda carta do apóstolo Pedro. Se o meu cabelo me ajudar, né, sair dos meus olhos. E assim, se for da vontade do nosso Pai, a gente vai trazer os 3 capítulos essa semana, né? Porque é uma carta muito rica, tem muita coisa interessante, mas seja conforme a vontade do Pai, porque é Ele que efetua em nós, querer e nos dá a capacidade de fazer aquilo que é da sua vontade. Vamos lá. Vinha, eu já gostaria que você deixasse aí o versículo 3 na comparação de versões, para que nós possamos extrair aí. Então vamos lá. Simão Pedro, servo ou escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Veja, eles geralmente colocam, não é, dessa forma no prólogo ali da carta, no início da carta. Por quê? Porque apesar de sermos filhos, nós também somos, enquanto a gente está aqui nesse corpo terreno, nesse tabernáculo terreno, nós somos escravos de Cristo. É melhor ser escravo de Cristo, é melhor ser escravo da justiça do que ser escravo do pecado, não é? A gente sabe que se a gente segue o Senhor Jesus, se nós nos submetemos a Ele, a gente vai colher uma colheita farta de coisas. A Vini está falando ali na tela para passar o vídeo, não? Tá. A gente vai colher uma abundante safra, não é, de coisas boas, e que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, para a vida eterna. É óbvio que não é só para a vida eterna, porque a vida eterna ela começa a partir do momento que a gente recebe a vida eterna, não é? A gente recebe a vida eterna aqui nesse mundo e a nossa vida vai se prolongar por toda a eternidade. Obviamente que não é essa vida nesse corpo, a gente vai estar no corpo glorioso, mas a vida já se inicia, a vida eterna já se inicia aqui. Zilda, ela disse boa noite, fofuras do Aba. A Zilda Rocha, ela? Exato. Eita, neném. Que coisa fofa. Né? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vi também, acho que o ursinho é ele, Cíntia, né? Carlinhos, Carlinhos, ele, Cíntia. Laércio também. Carlinhos, Laércio, ele, Cíntia, Zilda, Hélio, todos vocês, sejam bem-vindos, fofuras do Aba. Amém. Coisas fofas do Senhor. Vai dar boa noite pro Hélio, né? Boa noite, irmão Hélio. Coisa fofa. Então vamos lá. Como eu falei, né? Como está escrito, Simão Pedro, servo ou apóstolo, servo ou escravo, não é? Que é a palavra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É doulos? Pode ver para mim, por favor? Aqui. Servo doulos. Isso, escravo.
e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então veja, graça e paz são coisas que podem, virtudes que podem ser multiplicadas. Coisa fofa. Deus te abençoe, irmão Laércio, coisa fofa. Graça e paz são virtudes que podem ser multiplicadas. Como, gente? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que nós temos orado todas as noites. Efésios, o capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Eu sempre tento inverter do 13 ao 25. Não, do 15 ao 23, para que a gente possa receber do Senhor, para que a gente possa receber do Senhor Jesus Cristo espírito, mais do espírito de revelação e de sabedoria, para que a gente possa conhecer dele, não é? Mais dele, para que as suas virtudes, para que tudo aquilo que é próprio dele nos seja dados, veja, nos seja apropriado, porque nós já recebemos as promessas do Senhor. Elas já nos foram dadas, né? Nós temos acesso a elas. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, essas promessas que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 1, 22, nelas, não é? Nós temos em Cristo Jesus para todas elas, todas as promessas de Deus. Em Cristo Jesus, a gente tanto tem o sim quanto o amém. Ele é o nosso amém. Ele é essa testemunha fiel pela qual a gente pode dizer amém, assim seja. Receber, não é? Por meio dele. Então, como que a gente recebe? Como que a gente toma posse? A gente toma posse por meio da fé. Mas a fé é algo que vem do Senhor e que também cresce. Então, conforme a gente vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, ou seja, isso é um crescimento espiritual. A gente está crescendo espiritualmente e tomando posse das coisas, das virtudes que são próprias do Espírito Santo de Cristo Jesus, até que a gente se torne maduro, até que a gente se torne crescido espiritualmente. Entende? E aí a gente possa andar nas virtudes que o Senhor disse, no poder, não é? Nas coisas que o Senhor disse, nas obras maiores que o Senhor disse que nós faríamos. Enquanto a gente é menor, nós não temos muita diferença, não é? Herdeiros menores não é diferente de um escravo. Por quê? Porque ainda não tem as suas capacidades, as suas faculdades cognitivas, seu entendimento aperfeiçoado, não tem ainda, não é maduro para compreender as coisas. Os népios, aqueles que não têm as palavras de Deus ainda, o entendimento delas, não adianta, gente, a gente ter muito, da letra da Bíblia, mas pouco entendimento. Tem pessoas que se orgulham, que leem a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira, lê a Bíblia o ano inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Gente, sem entendimento não faz sentido, entende? É como Paulo diz, é melhor a gente ter 5 palavras com entendimento do que 5.000 sem entendimento nenhum. Então não faz sentido. O mesmo apóstolo, o apóstolo aos gentios, aquele que recebeu a completude da vontade do testamentário, do testamento de Cristo, ele diz, que para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente deve oferecer as nossas vidas como sacrifícios vivos ao Senhor. Ou seja, um culto racional,
Esse racional, já falei aqui inúmeras vezes, é lógicos no grego, que significa literalmente da palavra. Ou seja, compreendendo aquilo que a palavra de Deus diz, para que possamos empregar esse entendimento em nossas próprias vidas, porque o Espírito Santo faz uso das suas palavras para nos transmitir o poder que vem dele, não é? Que é o dinamis, não é? O cariz, que é essa influência divina em nossos corações, de forma que a gente venha conseguir colocar em prática esses termos da justiça. Então, o nosso entendimento, é por isso que tanto Paulo quanto Pedro dizem que é necessário receber, não é, esse pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Se a gente conhece um, a gente conhece o outro, não é? Porque Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nós temos o Filho, também temos o Pai. Se nós conhecemos o Filho, nós também conhecemos o Pai. Porque o Filho veio glorificar o Pai. Então, ambos, tanto o Filho quanto o Pai, é o mesmo Espírito. Deus é Espírito e, portanto, o Pai e o Filho é Deus, o mesmo Espírito. A diferença é que o Filho se fez carne, enquanto o Pai permaneceu na glória. Mas, por ser Espírito, ele é onipresente, é o único Espírito que é onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos são exclusivos de Deus, do único e verdadeiro Deus. Eu até anotei aqui: mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus, através da sua obra plenamente consumada. Ela nos é confirmada pelo poder do Espírito Santo em cada novo nascido, conforme João 16, do 8, João 16, 8, 10 e Hebreus 5, do 13 ao 14. Você quer ler? João 16, 8, 10, versão 8 ao 10. Pode ser. E o Isaac lê Hebreus 5, do 13 ao 14, por favor. Versão NVI. Versão, isso. Nova versão internacional. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. É só até o 10, né? Uhum. Capítulo? Capítulo 5, versículo 13 e 14. São os dois últimos versículos de Hebreus 5. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Você pode ler por uma outra versão que fale sobre o ensino da justiça? Que veja, esse discernimento, gente, entre o bem e o mal, ou seja, saber distinguir entre o bem e o mal é parte, não é? Vamos dizer assim, é inerente à justiça, ou seja, o conteúdo é o teor da justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus, por quê? Porque é a palavra de Deus que pode separar, extrair o bem. Não é? Sabermos discernir é a gente extrair o bem, porque veja, os seres humanos, quando tiveram seus olhos abertos, eles não tiveram os olhos abertos para o bem, eles só passaram a conhecer o mal, porque não adianta conhecer o bem sem poder fazer e o mal sem poder evitar, não é? Porque na realidade o que eles aprenderam a praticar foi as obras da carne. O que Deus já havia dito: não toque, não coma, não é, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente morrerá, ou seja, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo e reinou desde Adão. Não é? Ela reinou inata, sem que as pessoas entendessem por que elas estavam morrendo, simplesmente por causa de Adão.
Mas na realidade não é por conta, literalmente, vamos dizer assim, não é algo irracional. Não é algo irracional. Deus puniu os homens, todos os homens do mundo, porque Adão desobedeceu a ele. Não é isso. A desobediência de Adão é que trouxe o pecado. E conforme os homens foram praticando o pecado, foi gerando a morte. Deus já anunciou o fim. Por quê? Porque ele é assim. Ele já fala o objetivo, o final das coisas. Ele fala aquilo que vai resultar, determinadas coisas. Então, porque o pecado entrou no mundo, assim a morte veio por meio do pecado. De quem? De Adão. Por quê? Porque ele, ao comer daquele fruto que não era a vontade de Deus, e por isso a ordem de Deus era para a vida e não para a morte, ao comer daquele fruto, ele corrompeu a semente dele, o esperma no grego é semente. Ele corrompeu a carne, e ele que produz a semente, é o homem que traz em si a capacidade de produzir a semente. É tanto que ele foi feito primeiro. Não é só depois. O homem foi feito em Gênesis 2:7, não é? E depois, lá no versículo 22 de Gênesis 2, foi que Deus tirou a mulher do homem, fez a mulher do homem, não é? Tirada do homem. Então, o homem já estava feito e depois Deus fez a mulher como a contraparte dele. E ele também deu o nome à mulher de Eva, não é? De mulher, primeiramente mulher, não é? E depois Eva, ele disse, essa é a mulher, né? Porque do homem, varou, porque do varão foi tirado, a mulher, porque do homem foi tirado, não é? Então, esse termo foi ele que deu, o próprio Adão, e a chamou de Eva, porque ela viria a ser a mãe de toda a humanidade. Então, Deus estabeleceu que apesar da primeira mulher ter vindo do homem, agora todos os homens nasceriam de mulher. Então, por ele ter, veja, agora a mulher é que gera a semente, ela não produz a semente. Ela gera no ventre, quando é depositada essa semente no seu ventre. Aí ela faz a gestação. Não é? Ela vai e faz ela produzir aquela semente ali, ela vai germinar e vai dar o resultado que é um ser humano. Mas não é a mulher que tem a semente. Aí vai dizer assim, então como que Jesus veio da semente da mulher? Porque era o propósito de Deus, é um milagre, a primeira profecia da Bíblia, né, que Deus deixou claro ali desde o Gênesis, e ele proveu. É da mulher a semente porque ela criou. Aí nós sabemos, Jesus veio fazendo isso, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então ele atribui, quando alguém extrai dele a virtude, ele atribui àquela pessoa a virtude recebida, porque ele é o doador, ele é o autor. Então, ele nos dá, não é? Veja, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, ele deu esse presente, não é? Para a mulher mais agraciada de todas as mulheres, que foi Maria. E ela gerou no seu ventre, pela fé, ela recebeu com fé, ela disse, né? Seja, eis aqui a serva do Senhor e seja feita em mim a tua vontade, a vontade de Deus. Então, ela gerou, pela fé, Jesus Cristo em seu ventre. Por isso, a semente da mulher. Mas a mulher não tem semente, não é? Jesus é um caso excepcional, porque ele é o Filho de Deus. Ele não poderia ser gerado de uma semente humana, semente corrompida, porque senão ele não seria isento de pecado. Não é por isso que todos os seres humanos se tornaram pecadores desde a formação no ventre da mãe. Por isso que lá no Salmo 51, versículo 5, o profeta Davi diz, não é? Você pode ler, Vini, por favor, Salmo 51, versículo 5. Enquanto isso, o Isaac vai ler aqui Hebreus 5, versículo 13 ao 14. Já li, já. Não, numa versão que fala acerca do ensino da justiça. Você leu pela NTLH, que embora esteja muito boa. Aí veio fala, Salmo 53, 1 ao 5. 51. Só o versículo 5.
Vamos deixar ele ler primeiro. Tá cheio. Pode ler. Ah, é pra eu ler? É. O próprio. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. É isso aí, o ensino da justiça. Compreender o que é a justiça de Deus. O que Deus fez em favor dos homens. Não foi a troco de nada, não é? Isso tudo deve ser inteligente, deve ser racional. A gente deve compreender para que a gente possa dar explicação. A gente precisa compreender, senão como é que a gente vai explicar? Ah, não, é porque não é como muitos filhos de Deus, né, acabam pensando, não, é pela fé e você a fé não é racional. Não é dessa forma, isso não é verdade. Não é racional do ponto de vista humano, não é? É uma razão, é uma racionalidade superior, porque a mente de Cristo está em nós e nós devemos pensar como Ele, não é? Então, se Ele está em nós, então nós devemos, não é, pensar, agir e falar como Ele, não é? Então, Ele sabe, né, de todas as coisas. Veja, Ele é veja, em Cristo que está contido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então não pode ser nada irracional, não é? Não pode. O nosso Pai, Ele é extremamente inteligente, Ele é a fonte da inteligência. Como é que seus filhos vão ser, né? Quando Ele fez o ser humano, Ele fez o ser humano inteligente, não é? E olha que o ser humano era só Eikon. Não é só uma imagem fraca de Deus. Imagina, não é? Deus verdadeiramente. Então, o Espírito é esse ser inteligente, não é? Inteligentíssimo. É uma inteligência, uma sabedoria que não é desse mundo, mas procede de Deus, que é o próprio Deus. Salmos 151, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Faz uma comparação, por favor. Vamos aí na ARA, na Versão A21, vamos lá. Bíblia Almeida, século 21, A21. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele foi, você pode me prestar aqui, seja bem-vinda, Ivone. A gente está em 2 Pedro capítulo 1, mas já estamos passeando aí pelas escrituras, tá bom? Aqui agora a gente está passeando aqui em Salmo 51, versículo 5. Deixa eu ver aqui uma... Que coisa fofa. Okay. A Zilda enviou um urso micho. Neném. O Laércio, ela enviou o Laércio. O Laércio é o urso micho. Coisa fofa. Deus te abençoe, minha irmã. A RC, né? Olha, eis que em iniquidade no grego é anomia. Ou seja, não é sem lei. Literalmente sem lei. Fui formado. Ou seja, alguém que não é capaz, veja, por quê, gente? Porque a carne, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, quando ele fala da vida pelo Espírito, ele fala que a carne, ela não pode agradar a Deus. Ela nunca pôde agradar a Deus. A carne é impossível ela agradar a Deus. É impossível. Por isso, porque quando Adão comeu daquele fruto, gente, naquele fruto estava a essência do pecado. Estava o veneno da víbora, da serpente, mas não é aquela serpente, o animal, mas sim o espiritual. E maculou a carne. Veja, um princípio que é espiritual
não tem como tirar da parte natural. E é por isso que essa parte natural não vai herdar o reino de Deus. Entende? É por isso que todo ser humano já nasce assim. É só uma questão de tempo para ele colocar em prática. É só abrir os olhos. Não é? É só começar a se mexer, é só começar nas suas primeiras faculdades se desenvolvendo. Não precisa de muito entendimento para que as coisas venham se manifestar. Mas já está na carne. O pecado já está na carne, só aguardando a pessoa colocar em prática. E quando ela coloca em prática, então ela está sendo trabalhadora, né, do pecado, gerando o pecado que vai trazer a morte. Então, a ARC diz, né, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que os homens não conseguem entender, não é por isso que muitos, ao falar desse versículo aqui, desse salmo, eles acham que não está falando ali da mãe, literalmente, nem das crianças. Gente, todos, é tanto que ninguém precisa ensinar uma criancinha, não é, a ser desobediente, a fazer malcriação, não é? Antes que você possa ensinar a criança a fazer malcriação, ela já está fazendo, não é? Então isso mostra que é um princípio que está na carne. É por isso que Paulo fala sobre isso, tanto em Romanos 8:3, quanto Romanos 7, do 17, 18 até o 20, ele trata sobre isso, e no versículo 14, ele diz, né, eu sou escravo. Ou seja, na carne, no corpo, a alma é escrava do pecado. Ela não pode, não tem como não pecar. A diferença para um filho de Deus que não é pecador, simplesmente porque Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus nos purifica de todo e cada pecado. Por causa da obra de Cristo, diante de Deus, nós somos considerados justos, mas isso não é mérito nosso. Por isso que há uma diferença entre você ser pecador e você pecar. Pecador é quem está no mundo e não crê em Jesus, que ainda pertence ao mundo, ou seja, ao chefe desse mundo. O espírito que está guiando aquela alma, as almas que não pertencem a Cristo, são espíritos das trevas. É tanto que precisa do Espírito Santo para convencer o homem que ele é pecador. Se fosse uma coisa que qualquer homem pudesse convencer ao outro, não precisaria do Espírito Santo. Mas para a gente ter ideia que é algo espiritual, que é necessário ser convencido pelo Espírito Santo. E depois disso, o Espírito Santo ainda precisa nos ensinar, nos convencer acerca da justiça que Deus fez em Cristo Jesus em nosso favor. E por muitos não conhecerem essa justiça, ainda mistura tudo. Ainda acha que está lá no início. Ainda não conhece nem a condição de filiação, de ser filho de Deus. O que significa ser filhos de Deus? E acaba misturando tudo. E também o Espírito Santo é quem nos convence. Convencimento, não é? Trazer a consideração, a nossa consciência do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ele não é o que as pessoas no mundo acham que ele é. E muitas vezes os filhos de Deus também, né, dão mais credibilidade ao diabo, a Satanás, do que a Cristo. Quando vão fazer aí, soltar um ensino, alguma coisa acerca da Bíblia, já coloca como a palavra ali, né, é Satanás, é o diabo. Qualquer coisa, o diabo. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você saiba daquilo. E na verdade a gente não tem compromisso nenhum com o diabo. Uma vez que a gente nasceu de Cristo, não é? A quem a gente deve prestar contas e procurar olhar para ele, conhecer, é sobre Cristo, não é? E não sobre o mal. Porque cada semente dá de acordo com a sua espécie. Se a gente fomenta trevas,
Não é? Se a gente veja, todas as vezes que a gente fala palavras, a imagem de determinadas palavras estão sendo formadas em nossa mente. E a nossa imaginação, infelizmente, a imaginação dos homens é sempre atraída para o mal. É sempre mais fácil a gente divagar nas coisas terrenas que são produzidas para distração do que a gente meditar, trazer a imagem, não é, das coisas celestiais, a qual a Bíblia nos ensina a colocar as nossas mentes, não é, pensar nas coisas do alto, para que a gente venha ter imagens celestiais, praticar as coisas celestiais e viver, não é, por Cristo e não pela carne. Não é possível para nenhum de nós só praticarmos coisas celestiais. Não é? Na realidade, não é possível. Mesmo com Cristo em nós, por nós ainda estarmos nesse corpo da carne, é impossível a gente não tender, não é, em determinado momento do nosso dia, por exemplo, a alguma coisa carnal. Mas é por isso que o sangue de Jesus nos purifica. Não é? É por isso que o sangue de Jesus nos purifica. Se não fosse necessário isso, né, ele não teria derramado o sangue dele. O sangue dele foi derramado exatamente para nos dar a condição de sermos adotados, nossas almas serem adotadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de filiação. Porque filho gerado é ele, é Jesus. Jesus é o filho legítimo de Deus. Portanto, se ele é filho, ele nos deu, ele nos soprou do seu Espírito, então, se nós recebemos do alto, não é como ele disse, então nós temos, que verdadeiramente ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, como ele veio do céu, não é? Ele nos deu essa condição, mas primeiro ele teve que passar pela morte, ele teve que provar a morte em nosso favor, em nosso lugar. Então, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, a fé do tipo de Cristo, uma fé espiritual. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, se a gente não conhece Jesus, se a gente não conhece Deus plenamente, a gente só vai ter também, não é, aquilo que a gente adquiriu. Então, para a gente poder ter as coisas de Deus, é necessário a gente conhecer Deus. E a gente conhece a partir de Cristo, não é? Cristo é que é Deus encarnado. Ele veio nessa condição exatamente para que pudesse se dar a conhecer. Senão, ninguém poderia, não é? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. De Deus que é invisível. Deus é Espírito, como Jesus disse, não é? Então, era necessário que ele viesse em corpo físico para que, como diz João, não é, na sua carta dele também, na sua epístola, pudesse tocar, pudesse conviver, pudesse, não é, ter um relacionamento. Então, a certeza da nossa vocação e eleição. Seu divino poder, seja o seu poder, o poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos. Veja, tudo de que necessitamos. Não é uma parte, ele deu tudo. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que é o nosso Senhor Jesus. Veja, a gente já tem? A gente tem, mas a gente precisa se apropriar. Entende? A gente precisa se apropriar. E essa apropriação não é indébita, não é? Não é de forma ilegítima. A gente precisa conhecer. É como Paulo diz, né, citando Jeremias: se alguém quer se orgulhar, orgulhe-se em conhecer o Senhor, porque é nele que estão contidos toda a plenitude da divindade. Então, se a gente quer se parecer com Jesus, se a gente quer andar nas virtudes de Cristo, não é? Se nós queremos executar o que Jesus disse que faríamos, a gente precisa ter conhecimento dele. E para a gente ter conhecimento dele, não é nada místico.
A gente também não precisa subir no Everest, não precisa ficar sem comer, a gente não precisa ficar fazendo aquele jejum, né, que essas pessoas dizem por aí, não é nada disso. O jejum que a gente tem que fazer é da carne. É negar a vontade da carne e se sujeitar à palavra pelo Espírito Santo. Então, ao invés de a gente ficar pensando em como satisfazer os desejos da carne, pensemos em como agradar o nosso Senhor. Meditemos na sua palavra de dia e de noite, para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo. Se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, então a gente não vai ser faltoso. Amém, Elicinte? Amém. A gente não vai ser faltoso. A gente não vai ser vagaroso. Por isso que Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e aprendam de mim. E aí vocês acharão descanso para suas almas. Então as nossas almas só descansam em Cristo quando a gente aprende dele, aprendendo a viver agora por ele, sendo guiados por ele. E aí ele vai nos ensinar como a gente deve viver. Ele vai nos lapidando. Porque o ser humano não pode ser dependente do seu corpo. O ser humano não pode viver em função do seu corpo, em função da forma de pensar, da maneira do mundo, dos sentimentos. Sentimento é enganoso. O coração não tem nada mais corrompido do que o coração humano. Uma hora ele está feliz e saltitante, outra hora ele está lá embaixo, não é? No subsolo. Então, se o Senhor não nos ensinar, não nos der daquilo que é dele, a moderação, a alegria, a paz, o amor, e veja, todas essas coisas que vêm do Espírito são moderadas. A gente tem o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Quando Jesus, veja, Jesus sempre foi humilde, mas ele nunca foi subalterno. Ele nunca foi aquele, né, que as pessoas passavam por cima dele e faziam dele bolinha. Não é verdade? Ele sabia se colocar no devido lugar, mas sem ser arrogante, não é sem pisar em cima dos outros, não é? Jesus nunca apagou o pavio que estava fumegando, nunca quebrou o caniço que já estava rachado, pelo contrário, ele estava sempre buscando as pessoas mais fracas, não é? Aqueles que precisavam, estavam curando as feridas, estava sempre restaurando, mas não era alguém que nem, veja, a moderação, ele tem nele, é como pastor Prince fala, né? Deus abençoe, irmão Valdinei. Aço e veludo. Ao mesmo tempo que tem a dureza do aço, não é? Ele tem a maciez do veludo. Ele não era subserviente. Ele não era aquele, né, que tinha aquela ideia, né, de se colocar como sendo alguém inferior. Mas também não se colocava como superior, como sendo, né, aquele que pisava e dominava cruelmente as pessoas e desfazia delas e fazia, né, o que bem entendesse das pessoas. Ele não fazia isso. Por quê? Porque ele tem moderação. Quando ele ficava irado, ele não deixava que a ira destruísse o mundo, destruísse as pessoas. Não é? Ele comedia. A ira dele era direcionada para a injustiça. A ira contra a injustiça, contra o pecado. Ele não destruiu nenhum daqueles que xingou, que esbofeteou. Ele não destruiu, não fez cair raio na cabeça de ninguém, não é? Ele não fez nada dessas coisas. Ele tinha poder para fazer isso? Ele tinha, não, ele tem. Ele tem. Mas ele nunca fez. Vai chegar um momento que ele vai fazer. Quando cessar a paciência de Deus, não é? Aí ele vai fazer. Mas no momento não. O momento é a dispensação da graça, da misericórdia de Deus. Como diz, né, o apóstolo Pedro, a paciência de Deus significa salvação. Então, nós estamos no período de paciência de Deus para que sejamos salvos, para que os seres humanos venham a ser salvos.
Mas isso não quer dizer, não é, que seja de qualquer forma, não é, seja descomedido, seja sem um limite. Não, Deus coloca limite às coisas. Então é necessário, não é, a gente deixar que o Senhor Jesus nos conduza, que Ele tome verdadeiramente o lugar dele em nossos corações, em nossas almas. As nossas almas precisam viver nesse mundo reconhecendo que Jesus é o Senhor, de verdade. Não é só num domingo, não é num determinado lugar. O lugar é das nossas vidas mesmo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? E todos os dias do ano. Não tem esse negócio, não é, de dias, não. Jesus, o dia do Senhor é no domingo. Não, o dia do Senhor é todo dia. Todo dia é o dia do Senhor. Em todos os dias é o dia do Senhor nas nossas vidas. A gente não pode fazer esse tipo de classificação. Isso tudo aí é religiosidade. A gente precisa conviver com o nosso Pai, com o nosso Senhor todos os dias, em todo momento, né? Em todo momento. Como diz, né? Não se estribe, não confie na sua própria inteligência, né? Mas entregue os teus caminhos ao Senhor. Então, se é para a gente entregar tudo ao Senhor, então tem que ser todos os dias, né? Tem que ser todos os dias. E assim Ele vai nos conduzindo e vai nos guiando. E aí, verdadeiramente, a gente pode ter certeza, não é, que se Ele está no comando, se é a vontade dEle, então vai dar certo, vai ser bem sucedido. Porque é Ele que está conduzindo. Mas se a gente faz prevalecer a nossa vontade, então a gente já está tirando o Senhor, né? A gente já está tirando o Senhor para fazer a nossa própria vontade. Entender que Jesus é Salvador, todo mundo entende. Agora, entender que Ele é Senhor e entregar o senhorio para Ele, né, o controle da vida, né, para Ele, aí é uma luta, né? É um embate, porque a gente tem as duas naturezas em nós. Essa é a dificuldade. É por isso que a gente não consegue o tempo todo fazer a vontade do Senhor. Mas conforme a gente vai recebendo, a palavra de Deus vai ganhando espaço dentro do nosso coração. Com entendimento em nossa mente, veja, a nossa mente vai mudando, a metanoia vai acontecendo. Então as nossas atitudes vão mudando também. Por quê? Porque o nosso caráter está sendo transformado, está sendo moldado ao padrão do Espírito. Então o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa palavra piedade é Eusebeia 21:50, que quer dizer a reverência, mas por amor. Não é a questão do medo, porque a gente tem medo de Deus, não. A gente sabe que é filho. Essa piedade que Jesus Cristo veio nos dar, esse entendimento, não é? É uma reverência que vem do coração. Não por medo, não é do temor por castigo. Eu tenho que fazer porque eu tenho medo do castigo de Deus. Isso é coisa de escravidão. A gente precisa ter entendimento de que nós somos filhos de Deus. E que, como Ele disse, nunca mais me irarei contra você. A gente precisa conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus tem que estar aperfeiçoado em nossos corações, para que a gente não venha viver em temor. O temor que ele fala é com relação a não desdenhar do Espírito, porque Cristo é bom, porque Cristo é gracioso, a gente achar que ele é fraco. Ele não é fraco, ele é o Todo-Poderoso. Só que tem um momento para todas as coisas, né? Ele não vai exercer o poder dele antes do tempo. Ele tem tudo sob controle, tudo comedidamente. Para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos ler aqui vamos fazer uma comparação de versões, por favor. Não precisa da coisa não, que eu já peguei aqui. Versículo 3. Eu já estou bem acostumada com a Eusebeia. Daqueles devocionais que nós fizemos. Eu estava vendo outra. Acima. Estava passeando, lendo outras. Sim. Vamos fazer uma comparação, por favor. E o Isaac querido de minha vida de mamãe.
você trazer Efésios 1:17, também numa comparação. Daqui a pouco, depois do vídeo, vamos botar essas crianças para trabalhar. Salmo 51:5. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Perdão, é 2 Pedro 1. Tô na anterior ainda. Também Salmos 51. É aquela que a gente foi lá no início. NTLH, 2 Pedro 1:3, versão nova tradução na linguagem de hoje. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Tradução brasileira. Visto que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade... Vamos ler diferentes que não digam piedade, só aquelas versões que não tragam piedade, porque piedade a gente já... Nova versão transformadora, NVT. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Versão VFL. Versão fácil de ler. Tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Versão BLT. Bíblia livre para todos. E saibam que é por meio do divino poder de Deus que nós recebemos tudo o que é importante para viver uma vida centrada nele. Olha só, pelo poder dele é que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida centrada nele. Então, quando a gente sentir carência de alguma coisa para isso, a gente tem que buscar nele. Não é no mundo, não é nas coisas, nos ópios desse mundo, que só distrai, mantém os filhos de Deus como se eles fossem ainda meros seres humanos, praticando as mesmas coisas que praticavam antes. E a origem disso é o conhecimento que adquirimos sobre aquele que nos chamou para fazer parte da sua própria glória e bondade. Olha só que versão maravilhosa. A origem disso, a fonte, é o conhecimento, o pleno, ou seja, a palavra pleno aqui, se eu não me engano, se for plerô, então é perfeito. Completo. Epignosis. Conhecimento preciso e correto, usado no Novo Testamento para o conhecimento de coisas éticas e divinas. Olha só, preciso e correto. Então não é... Esse é o versículo 3? Sim. Pleno conhecimento, ou seja, não é algo que é com precisão. Não é uma coisa... Gente, a gente consegue entender que não é uma coisa que é relaxada. Não é uma coisa que é de qualquer jeito. Não, a gente precisa ter foco. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa estar centrado. Essa palavra, epignosis, ela é usada na oração que a gente faz diariamente. Em Efésios capítulo 1, versículo 17. É interessante que eu dei para o Isaac ler. 1:17, Efésios 1:17. É o Espírito Santo aprofundando. Opa, eita glória, eu nem sabia que era falar. Amém. Ela está em Filipenses 3:10 também? Efésios 4:13 e Filipenses 1:9. 1:9. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Pleno conhecimento e toda a percepção. Olha só. Então, não é algo, né, desleixado, não é algo pela metade, não é coisas, não é feitas de qualquer jeito, não. A gente tem que chegar, não é, a uma convicção. A gente tem que estar firme.
Tem que haver uma perfeição, tem que haver algo, não é, que não é de qualquer jeito. O que você riu aí? O Hélio disse que já viu tudo. Vai ler muito. Amém. Então, não é de qualquer jeito, não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter um foco, a gente tem que estar convicto, não é? Por quê, gente? Porque precisa ser firme. As tempestades que vêm, as lutas, as provas, exatamente para trazer dúvida à palavra, para colocar em dúvida a nossa fé, para contrabalancear a nossa fé, não é? Quantas perguntas vêm à nossa mente, quantas tentações, quantas coisas nos bombardeado diariamente. Ah, você vai fazer isso mesmo? Que resultado você está tendo disso? Ah, isso é uma chatice. Quantos pensamentos dessa chip a gente não recebe? E tudo, não é? Com uma convicção, com uma certeza, não é? É uma seta tão doída, né? tão na nossa carne mesmo, que é pessoal. É pessoal. Então, se a gente não tiver com essa convicção, se a gente não tiver firme nisso, se a gente não tiver nesse propósito, buscando aprofundamento, buscando firmeza, alicerce, raiz, sendo alimentado, gente, é ruína. É ruína. Você pode ler, filho, por favor, Efésios 1:17, pode ser pela NVI. Tá bom. Depois da BLT. Para finalizar a BLT, assim, ele nos dá maravilhosas e valiosas promessas. Pode ir? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Veja, o pleno conhecimento dele. Então a gente tem que ter essa convicção, não é? Pleno conhecimento dele, devemos ter um conhecimento que está fundamentado, algo verdadeiramente forte, alicerçado. Não é uma coisa, não é, que não tem estrutura. Filipenses 3:10. Quero, versão NVI, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então veja, para que a gente tenha esse poder atuante em nós, não é, firme em nós, e que não seja tirado por qualquer tempestadezinha, por qualquer vento, por qualquer problema, não é? A gente precisa conhecer Jesus. Não tem outra forma. Se a gente não conhece o nosso Senhor, a gente não vai estar convicto, alicerçado, pleno nele. Não vamos receber dele aquilo que lhe é próprio. É uma questão de... como é que eu posso dizer? É até óbvio, né? Porque, imagina, se a gente tem um relacionamento, por exemplo, eu e meu filho, como é que eu posso dizer que eu amo meu filho se eu não o conheço? Se eu não sei nada que meu filho gosta, se eu não conheço nada sobre ele, como é que eu posso dizer que eu tenho uma intimidade, um relacionamento com ele? Como eu posso dizer que eu sou íntima dele? Como ele pode dizer que é íntimo meu se ele não sabe nada sobre mim? Mas Jesus é espírito, como é que a gente vai saber? Com a ajuda do que ele deixou, o espírito dele e a palavra dele, para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade, para que a gente venha ser alicerçado na verdade e sermos livres, verdadeiramente livres. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Vê que as promessas dele, grandiosas e valiosas, preciosas, nos foram dadas com esse propósito. Então não pode tirar o Antigo Testamento, porque é sobre o Antigo Testamento que está alicerçado o Novo. Deus não faz nada sem antes avisar por meio dos seus profetas.
Para que por elas, veja, para que por elas, por meio delas, dessas promessas, daquilo que ele escreveu, por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Não foi porque o Messias estava prometido no Antigo Testamento que ele veio e o novo é sobre ele? Como é que podem dizer que os evangelhos não são úteis, não servem para nós cristãos? Se nós somos cristãos porque estamos em Cristo e os evangelhos tratam exatamente de Cristo, da pessoa de Cristo, como pode dizer que não serve para o cristão? Como podem desmembrar? Veja, esse alicerce firme, sólido, bem fundamentado é sobre os profetas e os apóstolos, cuja pedra angular é Jesus. Jesus é a pedra angular e em cima, não é, de Cristo, junto ali com Cristo estão os profetas e os apóstolos, com as promessas que ele mesmo deu. Ele é o cumprimento dessas promessas. Mas é a sombra e uma substância. É um complemento. Entende? É uma coisa casando-se com a outra, se encaixando perfeitamente na outra. Para que, veja, por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Da natureza divina, nascendo dessa semente incorruptível que estava prometido desde o Antigo Testamento. Cumprimento do Antigo Testamento é Jesus. Como ele disse, não é? Tudo que estava escrito sobre ele nos profetas. E aí, começando por Moisés, Jesus começou a explicar ali no caminho de Emaús para os seus discípulos. Então, essas promessas, que, né, em Cristo Jesus nós temos o sim, nele o amém, é que nos deu essa condição, essa firmeza, para que pudesse ser manifesto no tempo de Cristo. Então, por meio dele, veja, Jesus Cristo, que é essa testemunha, e é ele que nos dá dessa semente, que ele, não é, que é o autor, veja, ele foi produzido, não é? Ele veio como um ser humano para que ele pudesse morrer e nos dar da sua condição espiritual. Nós não fomos gerados de semente corruptível, ou seja, não nascemos do alto como achou Nicodemos, voltando para o ventre da mãe. Não, carne só gera carne. A gente nasceu de Cristo, da semente incorruptível da palavra de Deus. Por isso que diz, né? Por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por favor, Vini, essa palavrinha cobiça, 1939, é epitemia. Epitimia. As ocorrências dela, por favor. Tem algumas. Boa sorte. Livrando-vos da corrupção, no versículo 4? Não, corrupção aí, é corrupção cobiça, não é? Deixa eu ver. Epitimia? Não, causada pela cobiça das paixões que há no mundo. Paixões. Epitimia, paixões. Sim. Concupiscências. Desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Olha só, pelo que é proibido. Ocorrência. Boa noite, irmã Irene, paz e graça. Boa noite, irmã, seja bem-vinda. Ela é usada em Marcos 4:19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A parábola do semeador. Vamos para as outras. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Romanos 1, 24. Olha, se a gente for lá em 1 João, no capítulo 3, e a gente lê o capítulo 3, que inclusive no capítulo 3 é que fala acerca das obras do diabo, que Jesus veio, o Filho de Deus se manifestou para destruí-las, no capítulo 3 também, no versículo 12, fala também sobre Caim, que pertencia ao diabo. E por isso matou seu irmão, porque as obras do irmão eram boas e as dele eram más. Olha só, por quê? Porque o irmão praticou uma boa obra para com Deus, ele com inveja foi lá e matou o irmão. Então, veja, a satisfação dos desejos, não é, que fazem com que as almas fiquem entorpecidas e não necessariamente, não é, ela vai se arrepender. Às vezes não se arrepende, pelo contrário. Versão Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por terem rejeitado o conhecimento, tá? Que vem anterior. E a palavra para conhecimento ali é a mesma que a gente acabou de ler. Oh, glória! Olha só, então uma coisa está ligada à outra, né? Para a gente ver que a palavra de Deus não se contradiz, não é? Não se contradiz jamais. A mesma coisa que Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, não é, está tratando em Romanos. E aí? Romanos, capítulo 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Essa é? Romanos 6, 12. 6,12. Olha só. Não reine o pecado, ou seja, como um rei, não é? Não tenha ele o domínio. Que a gente não sirva ao nosso corpo, só viver para servir o nosso corpo, fazer a vontade do nosso corpo. Isso não é vida, gente, isso não é a verdadeira vida. Quem vive assim não está agradando a Deus, não está agradando a Jesus, está agradando ao outro, aquele que fomentou esses desejos na carne. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando a gente permite, né, que o Espírito Santo domine a nossa alma, então a gente não vai satisfazer os desejos da carne. A gente pode até ser que a pessoa pratique alguma coisa, mas ele não vai reinar. Porque logo não vai haver aquela a consciência, não é? A nossa consciência, ela nos mostra, não é, que não está de acordo com a vontade de Deus. E aí, pela tristeza que a gente sente dentro do nosso coração, a gente acaba, não é, buscando no Senhor a força, que é onde a palavra diz, não é, na nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso já aconteceu. A nossa carne já foi crucificada com Cristo. Então, veja, gente, isso é pela fé. A nossa carne já foi crucificada? Alguém aqui já morreu na cruz? Não, quem morreu foi Cristo, né? A gente recebe isso pela fé, para que a gente não tenha que morrer crucificado. Não é? Jesus foi no nosso lugar. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, palavra que
epitimia, aliás, é inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, como também os demais. Quando a gente estava morto, não é? Que Efésios fala exatamente sobre isso, Efésios 2, quando a gente estava morto em transgressões e pecados, ou seja, quando a gente vivia apenas como seres humanos. Os seres humanos vivem assim, satisfazendo seus desejos. É só isso, é para isso que eles vivem, satisfazer desejos. A vida deles é em prol de si mesmo, de realização de seus próprios desejos. Não é assim? Esses desejos da carne são contrários a Deus, fazem inimizade contra Deus. E é por isso que a ira de Deus vai ser derramada sobre esses que vivem apenas para satisfazer os seus desejos carnais. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 1 Tessalonicenses 2,17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Orfanados por breve tempo, ótimo. De vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. 1 Tessalonicenses 4, 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha só, essas coisas, gente, é porque são desenfreadas, né? As pessoas não têm controle, pelo contrário, elas são controladas por essas coisas. As almas são controladas por esses desejos. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Da glória. Isso é para os jovens. Jovens. 2 Timóteo 3, 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tito 2, 12. Ou seja, elas não vão querer mais, né, que ninguém lhes diga que está errado, não é? Que a pessoa, olha, você não pode praticar essas coisas. Vamos andar aqui de acordo com a vontade de Deus, vamos andar de acordo com a vontade do Pai. Não, se o professor, né, se o mestre, se o pastor diz uma coisa dessa, não. Vamos buscar alguém, não é, que não nos diga o que a gente deve fazer, né, que deixe a gente fazer, deixa a gente pecar em paz. Não pode nem pecar em paz, não é assim? Gente, eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Tito 2, 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 3, 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões. Nécios, preguiçosos, né? Tardios em entender. Sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tiago 1, 14 e 15.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ó, é isso daqui, tá vendo? O Tiago está explicando o que aconteceu com Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva foi exatamente isso daqui. Então Adão não pode acusar Eva, Eva não pode acusar Adão, não é? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, mau desejo. A pessoa deseja. Ora, a oferta foi ali exposta e eles desejaram. Né? Eles desejaram. A diferença é que Eva foi enganada, não é? Mas Adão não foi, não. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. 1 Pedro 2,11. Não se amoldeis às paixões que tinham anteriormente na ignorância. Ou seja, né, na época que a gente vivia apenas para satisfazer os desejos da nossa carne de forma meramente humana. Antes da gente nascer do alto, a gente vivia para isso também. Todos nós vivíamos para isso também. Agora não. Não venhamos, né, deixar, né, se amoldar a isso. Não voltemos, né, como um cachorro que volta para o vômito, a porca lavada que volta para a lama. Porque a nossa natureza agora, a nossa nova natureza é do alto, é celestial. Então vamos glorificar o nosso Senhor por meio do tempo que nos resta aqui nesse mundo. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixões carnais, ou seja, paixões, desejos dessa carne que acabam guerreando contra a nossa alma. Por quê, gente? Porque a gente também tem desejo de agradar nosso Senhor, tem ou não tem? A gente só tem desejo de fazer as coisas da carne, a gente também quer agradar o Senhor. Não é assim? 1 Pedro 4, 2 ao 3. Para que no tempo que vos resta na carne... É isso aqui que eu estava falando para vocês. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Dos seres humanos. Não vivamos mais, não devemos viver mais de acordo com as paixões dos seres humanos. Ou seja, as coisas carnais, essas coisas só coisas que agradam aos seres humanos. Que, sinceramente, elas foram verdadeiramente colocadas no ser humano para levar o ser humano a ser rebelde contra Deus. Para tornar o ser humano digno da ira de Deus. E quando um filho de Deus fica só às voltas com essas coisas, só preocupado com essa vida aqui, fomentando essas coisas dessa vida, ele está só se moldando ao padrão humano. Ou seja, os desejos que guerreiam contra a nossa alma. A nossa alma está em processo de regeneração, de metanoia. A gente deve buscar se limpar e não se sujar, não é? Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí cita 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 2,10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eita. Fala, papai. 2 Pedro 2,18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Próprias paixões. 1 João 2,16.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Judas 1,16. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, a gente está falando do Espírito, tá? O Espírito é que faz a vontade de Deus, né? Jesus é esse exemplo. Ele é um homem maduro, não é? O ser humano que nunca fez a vontade dele, só fez a vontade do Pai. Então, quanto mais a gente for se parecendo com Jesus, mais a gente vai fazer a vontade do Pai, menos a nossa. Isso é gradativo, a gente não pode querer sair do ponto 0 e já chegar no ponto 100. É uma corrida. É uma corrida. Judas 1,16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Motivos interesseiros. Versículo 18. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Apocalipse, capítulo 18, versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Está falando da Babilônia. Acabou. Então veja, como vocês puderam ver, não é? As ocorrências dessa palavra não é algo que verdadeiramente vai trazer o louvor de Deus, não é? Vai trazer glória para Deus. É esse jejum, gente, que agrada a Deus. É esse jejum aí que Jesus se agrada. É esse jejum que Cristo se agrada, que Deus se agrada. E a gente só consegue fazê-lo por meio da nova vida, por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Olha só, acrescentar a sua fé. Aí ele começa falando aqui das virtudes que são próprias do Espírito Santo. Boa noite, Silmar. Quanto tempo, meu irmão? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, viu? Quanto tempo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Gente, perseverança também pode ser paciência, não é? Vamos ver aqui a palavra para virtude, Vini, por favor, para a gente pegar um outro sinônimo aqui. Versículo 5, por gentileza, rapidão. Virtude. Arete. Uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Ou seja, algo completo, né? Algo verdadeiramente completo. É isso que o Espírito Santo faz em nós. É a mudança, não é? Do nosso caráter. Virtude, bondade moral, qualquer excelência moral, particular como modéstia, pureza. É interessante que ela vem de arrém, ou arsém, macho, varão, ou seja, né? Quando a gente se torna, não é? Crescido, quando a gente vai se tornando crescido, quando a gente vai amadurecendo no espírito. E aí esse fruto vai sendo amadurecido e a gente vai tendo aquilo que é cheio dele, né? Aquilo que é substancial dele, a força dele de uma forma completa, de uma forma cheia, de uma forma plena.
Veja, isso vai sendo acrescentado. Virtude sobre virtude. Qualidade do Espírito sobre qualidade do Espírito. Fruto. Veja, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança ou a paciência, né? A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. Fraternidade é o amor entre os irmãos. E a fraternidade, o amor. O amor de uma forma geral. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, olha só, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, que a gente não seja vamos ver aqui, inativos, que argos, livre de labor, preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar. Preguiçoso, né? Ou seja, a letargia das almas. Nem infrutuosos, acarpos, sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir. Gente, o Espírito Santo, veja, isso é quando a graça fica inútil para a gente. Realmente, se a gente não tem entendimento da graça, se a gente não conhece o nosso Senhor, que é a fonte de todas essas virtudes, como é que a gente vai produzir? Como é que vai ser produtivo dentro de nós uma coisa que a gente não tem conhecimento? Vocês conseguem compreender que a ignorância pode nos dar uma vida miserável, fazendo com que a gente ainda esteja como se fôssemos escravos, quando a gente não é mais escravo, a gente é filho, mas por ignorância a gente acaba padecendo. É a mesma palavra, epignosis, conhecimento preciso e correto. Esse pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é um conhecimento preciso e correto. Usado no Novo Testamento para o conhecimento de coisas éticas e divinas. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Por quê? Por que não tem, gente? É o que a gente fala aqui para vocês. É a candeia. Veja, o Espírito de Cristo, essa semente que Cristo nos deu, é a candeia. Se essa candeia não está iluminando a nossa alma, se dentro de nós essa luz não está brilhando, gente, não está forte, a gente vai ser como um cego. A nossa alma não vai enxergar direito. E é por isso que as pessoas ficam tentando tirar o cisco que está no olho do irmão, quando não vê que no seu olho tem uma trave que impede de ver claramente. É exatamente pela meninice espiritual. Pelo fato da pessoa ser menina espiritual, não ter o fruto do Espírito cheio para ajudar, para moldar o caráter no Senhor Jesus Cristo, o poder dele em fazer com que a gente não seja escravo de paixões, escravo da nossa própria vontade humana, que nos desviam do caminho, que faz com que a gente fique vagaroso, preguiçoso, atado. Sabe, fica rastejando quando a gente já devia estar correndo. Como diz, né, em Hebreus 5, vocês já deviam ser mestres, mas vocês continuam precisando que alguém lhes dê leite. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, não é assim? Só vê o que está perto. Ou seja, só vê as coisas por tato, por sensações humanas, pelos 5 sentidos. Não vive por fé, não tem entendimento espiritual, não tem largueza, não vê claramente, amplamente, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha só,
vive em torno do pecado, não compreende a justiça de Deus, ainda está sem o entendimento de quem é em Cristo Jesus. Entender que a gente é justiça de Deus em Cristo Jesus vai além, gente. Veja, a gente declara que a gente é justiça de Deus em Cristo Jesus, mas a gente tem que entender o que significa isso. E é isso que nós temos nos esforçado todos os dias, destrinchando a palavra de Deus, para que vocês venham entender o que é ser justiça de Deus em Cristo Jesus. O culto racional, gente, a gente não pode viver uma fé cega. É por isso que tantas coisas terríveis acontecem em nome de Deus. Tantas coisas horríveis fazem nesse mundo em nome de Deus. Deus nunca mandou fazer essas coisas. As coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que a palavra de Deus diz que Deus mandou fazer, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas as coisas grotescas que usam em nome de Deus e que continuam fazendo, apesar da verdade já ter vindo ao mundo, apesar da justiça de Deus já ser concluída em Cristo Jesus, está disponível para todo aquele que crê, as pessoas ainda não conhecem. Ou continuam fazendo coisas e dizendo que é Deus que está mandando. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado consolidar. Tornar sólido, completo. Vê essa palavra, por favor, Vini. Consolidar o chamado. E a eleição de vocês, o chamado para ser filho. E a eleição, o fato de serem eleitos. Lembrando que Pedro, como disse lá, o apóstolo o apóstolo Paulo, em Gálatas 2. Pedro é o líder dos judeus. Ou melhor, gente, dos judeus não, dos apóstolos de Cristo para os judeus, para os circuncisos, para os circuncidados. Ele está falando aqui ao seu povo judeu, aqueles que criam em Cristo, né? Que são parte da igreja. Veja, gente, parte da igreja também fazem parte da igreja, não é? Mas são do povo judeu. Né? Em Cristo não tem judeu nem gentio. Não é? Mas a gente deve compreender, não é, que sai das nações. Para Cristo é tirado das nações. Então, em Pedro, Cristo operou, o Espírito Santo operou e opera, não é, de forma poderosa, não é? Ele foi levado, né? Ele foi arregimentado, vamos dizer assim, convocado por Deus para levar a palavra da salvação aos judeus, para que eles se arrependessem, para que eles cresçam em Cristo, para que eles pudessem fazer parte, não é, de Cristo Jesus, da salvação. E o apóstolo Paulo ficou com o restante dos povos, não é, do mundo. Então, ele aqui está falando, né, isso serve para nós? Claro que serve. Se nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, isso aqui também serve para nós. Mas quando ele fala que chamado e a eleição de vocês, ele está falando com o seu povo. Não é? O povo eleito de Deus, não é? A gente sabe que é o povo de Israel. Foi o povo que Deus escolheu de toda a terra para que o nome dele pudesse ser glorificado aqui no mundo, para que houvesse, não é, a brecha para trazer Jesus, o Messias, a esse mundo. Confirmar a vossa vocação. A palavra confirmar é poieu. Poieu? Fazer com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, ser os autores de a causa, tornar pronto, preparar, produzir, dar, brotar, adquirir, prover algo para si mesmo, fazer algo a partir de alguma coisa, fazer e considerar alguém alguma coisa, fazer e construir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém que, fazer e declarar alguém alguma coisa, tornar alguém manifesto, conduzi-lo, levar alguém a fazer algo, fazer alguém, ser o autor de algo, causar, realizar, fazer, agir corretamente, fazer o bem, efetuar, executar, fazer algo a alguém, fazer a alguém, com designação de tempo, passar, gastar, celebrar, observar,
tornar pronto e assim, ao mesmo tempo, instituir a celebração da Páscoa. Cumprir uma promessa. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Por quê? Porque essas virtudes sendo acrescentadas uma após a outra, graça sobre graça, não é? A gente vai andar de fé em fé. A palavra para vocação é eclésis, chamado, convocação, convite para uma festa. Do convite divino para abraçar a salvação de Deus. A igreja. Não é? Eclésia, certamente essa palavra tem a ver com eclésia. Sim. Então, a igreja são os chamados, né, do mundo para a luz, das trevas para a luz. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ricamente providos. Ontem eu mesmo estava perguntando ao meu filho: e aí, meu filho, você quer entrar no reino de Deus rico ou pobre? Você quer ser rico eternamente ou você quer ser um pobre eternamente? E aí? Se a gente dedica a nossa vida aqui para agradar o nosso Senhor, a gente está entesourando para a eternidade. A gente está juntando para a vida eterna. São tesouros preciosos, as verdadeiras riquezas, que traça não corrói e ladrão não rouba. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Solidamente firmados na verdade que receberam. Por quê? Porque eles estavam sempre ensinando, sempre doutrinando, sempre se reunindo, sempre em comunhão, sempre ensinando, sempre fazendo com que, como ele disse aqui, né? Sempre terei o cuidado de lembrá-lo dessas coisas, como Paulo também diz: eu escrevo para vocês, já escrevi, já falei dessas coisas recorrentemente, mas para mim não é cansativo falar das mesmas coisas, pelo contrário, é uma segurança, porque essas coisas precisam ser movidas dentro de nós. Águas limpas precisam estar se movendo dentro de nós, para que estejamos sempre nos purificando, porque aqueles que têm essa esperança purifica-se a si mesmo, como Jesus é puro. Então essas águas purificadoras do Espírito precisam estar sempre sendo movidas dentro de nós. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, ou seja, morando nesse corpo. Esse corpo, gente, é a morada da alma, é a casa da alma. Despertar a memória de vocês, porque sei que em breve eu deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, ele já sabia que ele ia morrer, não é que ele iria sair dessa existência. Ele já sabia. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Tem que estar em nossa memória. A gente tem que estar sendo exercitado nessas coisas. Exato, Hélio. É isso aí. A gente precisa estar sempre se exercitando como bons atletas. Ora, um atleta, gente, uma pessoa que é atleta, para ganhar uma coroa de louro, para ganhar um prêmio, para ganhar uma medalha, coisas que são perecíveis, eles passam por tratamento, por vida, a vida deles, uma vida regrada. Não é cheios de disciplina.
E a gente acha que ser filho de Deus é a gente viver de qualquer jeito. Não é assim. A gente tem que crescer em entendimento, a gente precisa ter uma fé que seja racional, nos levar, nos mover de forma na luz, de forma clara. Entende? Sem tropeço. É óbvio que a gente vai tropeçar, é óbvio que a gente vai errar, porque a gente está num processo de crescimento, mas nos tornando cada vez mais aptos a discernir entre o bem e o mal. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são fábulas inventadas, não são histórias criadas por seres humanos. Ah, mas a Bíblia foi escrita por ser humano, sim, mas inspirado por Deus. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus, porque Deus é Espírito. Pai e Filho são o mesmo Espírito, é a unidade do Espírito. Quando da suprema glória máxima, mais alta, mais excelsa, mais perfeita, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Ele está se referindo aqui ao Monte da Transfiguração, não é? No Monte da Transfiguração, o apóstolo Pedro estava lá. E ele pôde testemunhar a transfiguração de Jesus. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Viu? Então, ele está dando testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele apalpou. Você pode vir ler, por gentileza, aqui, a palavra da vida, 1 João, do 1 ao 4, por favor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nessa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Então, essa vida que ele está falando é com relação ao Espírito. A vida eterna é o Espírito que recebemos, que tem em si mesmo a vida eterna. Não é um mero fôlego de vida que os seres humanos têm e chamam de Espírito. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Veja, a mesma coisa que João está dizendo aqui, olha. Andar na luz. Andar na luz é andar no Espírito. É andar em Cristo. Aqui no capítulo 2, no versículo
No versículo 8 ele diz assim: no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Nele e em vocês. O mandamento novo por quê? Amar uns aos outros já é antigo. Mas é novo por quê? Porque agora é possível. Por meio de Cristo Jesus. Nele e em vocês. Ou seja, em Cristo e em vocês. Em nós. Em todos nós. Inclusive ele. Nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Essa luz brilha em nós, dentro de nós, e brilha no mundo também. Só que para aqueles que creem, não para quem não crê. Quem não crê, o príncipe desse mundo cegou o seu entendimento, de forma que eles são cegos. Eles não veem. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, não é? Mas não conseguem ouvir. Deus abençoe, Zi, querida. Há uma candeia que brilha em lugar escuro, gente, dentro de nós, até que dissipe todas as trevas que tem dentro de nós. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, que quando a gente estiver verdadeiramente no corpo glorioso, que nada mais em nós for trevas, que o Senhor tomar todo o nosso ser. A estrela da alva nasça no coração de vocês, Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo, quando nós estivermos no corpo glorioso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma. É o que Paulo diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos advertir, para nos guiar. Então, veja, Paulo e Pedro falam da mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. Gente, as nossas almas, as almas dos seres humanos, todas elas são diferentes, mas o Espírito de Cristo é o mesmo. O Espírito de Deus é o mesmo. E é por isso que as Escrituras não se contradizem. A gente pode discordar entre uma coisa e outra, mas o que diz respeito ao reino de Deus é uma única verdade. Não tem outra. É por isso que Paulo disse, e veja, todos nós que atingimos a maturidade devemos pensar assim. E se em alguma coisa a gente não concorda, o próprio Deus esclarecerá, trará a luz, iluminará, revelará. E aí não vai haver mais discordância. Não é mágica, gente, é poder. É poder. Poder de Deus. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui, muitos manuscritos dizem homens santos, homens separados, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. De qualquer forma, o Espírito Santo só habita hoje dentro dos seres humanos por conta da obra de Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E nós encerramos por aqui. Eu sei que tem muito mais coisa que a gente poderia tratar, mas por enquanto é o suficiente, porque não adianta a gente se aprofundar muito e as pessoas ficarem a ver navios. Verdade. Boa noite, Stephanie, querida. Boa noite, bem, chegou no tempo da oração de Efésios. A gente já está encerrando. Yeah. Vamos orar, coisa fofinha. Vem, bichão. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém, amém. Gente, Deus abençoe, viu, a cada um de vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na mente de cada um de nós, para todos nós, não é? Amém. Que vocês tenham uma noite, né? O soninho dos justos, como eu costumo dizer, tá bom? Amamos vocês em Cristo Jesus. E que a Amém, graça coração. do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Boa noite, sim, querida. Deus te abençoe. Boa noite a cada um. Cada um de vocês. Jesus.